Olá, Amazonas! Estamos de volta para mais uma aula de matemática da EJA Sexta Fase. Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão. Vamos ver o que nos aguarda para a aula de hoje? Então, na nossa 30ª aula de matemática, nós vamos abordar o conteúdo de adição e subtração. Beleza? Muito bem, vamos para a nossa próxima cartela. Adição de números inteiros. Então, pessoal, existe aqui algumas situações relacionadas às operações com números inteiros que devemos prestar muita atenção. Primeiro, com números inteiros, adicionar dois números nem sempre significa que você vai realizar uma adição. Por exemplo, aqui, no nosso primeiro caso, nós vamos adicionar números que têm sinais iguais. O que devemos fazer neste caso? Soma-se os números e repete-se o sinal, ou seja, dá-se o mesmo sinal que as parcelas. Então a gente observa aqui nos exemplos, vamos estar somando dois números negativos. Então eu tenho menos 20, menos 5, igual a menos 25. Na letra B, mais 18, mais 3, igual a mais 21. Então, reforçando, o que nós fazemos quando estamos trabalhando com a adição de números inteiros que os sinais são iguais? Somamos e conservamos o mesmo sinal. Pode acontecer também de você estar adicionando dois números que possuem sinais diferentes, como está aqui na nossa situação do exemplo A e B. Então, o que nós fazemos neste caso? Subtrai-se os números, né? E conserva o sinal do maior número de valor absoluto. Então, se a gente observasse aqui, analisasse, sem os sinais, só o valor absoluto das parcelas, né? Que é o módulo que nós chamamos, nós temos aqui o menos 20. Qual é o módulo de menos 20? 20, né? O módulo é a distância que o número se encontra da origem. Independente, né, na reta real, independente de ser negativo ou não. Então, ó, o módulo de menos 20 é 20 e o módulo de mais 3 é 3. Observando por esse prisma, qual é o maior número de valor absoluto? O maior módulo aqui é o 20. Então, ó, vamos subtrair. 20 menos 3, 17. E vamos conservar o sinal do maior número do módulo, que no caso aí é o 20. Por isso que a resposta deu negativa. No exemplo B, nós temos mais 48 menos 18. Certo? Nesse caso aqui, o maior número em módulo é o 48. Qual é o sinal dele? É positivo. Então a resposta vai ser positiva. Então eu tenho 48 menos 18 mais 30, né? Quando a resposta é negativa, né, tem pessoas que pegam e põem só o 30, né? Não precisa adicionar o sinal positivo. Correto? Então vamos ver aqui algumas situações de problemas envolvendo números inteiros. Então olha só. Janice realizou várias compras com seu cartão de crédito. Comprou uma calça de R$80, duas camisas de R$35 cada, dois pares de tênis de R$60 cada, 5 pares de meia, R$5 cada. Sabendo que o limite do cartão de crédito de Janice é de R$200, em que situação se encontra o saldo do seu cartão? Então aqui nós pegamos isso aqui, tudo são valores que vão ser subtraídos do limite total, né? Então ela só tem uma calça aqui, só comprou uma calça, então o valor total de calça continua sendo o mesmo, R$80. Duas camisas de R$35. Então eu vou pegar esse 35, né, e multiplicar por 2. 35 vezes 2 igual a 70. Dois pares de tênis a R$60 cada. Então eu vou ter 60 vezes 2. Isso vai ser igual a 120. E 5 pares de meia a R$5 cada uma. Multiplicando isso daqui, eu vou ter 25, correto?
Então, como é que eu vou saber sobre o saldo de Janice? Nós vamos ter que somar isso daqui tudo, né? Somando isso tudo aqui, nós vamos ter 180, 20, 200, 270, 295, correto? Na dúvida, pega e faz as contas bonitinho, né? Eu faço assim de cabeça, mas não quer dizer que seja obrigado a fazer, não. Tu pode pegar, distribuir aqui as parcelas e efetuar a soma. Então, eu vou ter 5, né? Eu tenho 2. Aqui vai dar 19, vai 1. 1 mais 1, 2. 295. Beleza. Então, se o meu limite é de R$200, significa que eu tenho mais 200. Mas o total de compras que eu realizei foi de 295. Como o maior número em módulo aqui é negativo, eu já sei que o saldo vai ficar negativo, né? 295 mais 200, subtrai e conserva o sinal do maior, vai dar o quê? Menos 95. Ou seja, o cartão de Janice está no saldo negativo em R$95. Beleza? Muito bem. Vamos ver uma outra situação envolvendo números inteiros. Olha só. Em certo dia, em uma cidade do Rio Grande do Sul, mais especificamente em Osório, terra natal do nosso querido professor Alexandre dos Santos de matemática, o termômetro estava marcando 9 graus. Subitamente a temperatura caiu, 11 graus. Então o termômetro está marcando que temperatura atualmente? Pessoal, uma coisa a gente tem que entender, né? Quando a gente está falando de temperatura, quando a gente fala subiu, significa que estamos falando de positividade, é um valor positivo, aumentou. Subiu, aumentou. A temperatura caiu. Se caiu, estamos retirando, estamos diminuindo. Então é um valor negativo. Então a temperatura estava marcando 9 graus. Aí houve uma queda de temperatura, foi para 11 graus. Qual é a temperatura que está marcando? Pessoal, é só subtrair, né? Se eu tenho 9 graus menos 11 graus, o maior número em módulo aqui é o 11. Como ele é negativo, nós já sabemos que a resposta é negativa, correto? E 9 menos 11, 11 menos 9, menos 2 graus. Pessoal, uma coisa aqui, ó, a gente está observando essa variação de temperatura, né, numa reta real. Por exemplo, vamos imaginar aqui que nós tínhamos a nossa escala e o centro aqui, que nem a reta real mesmo, o centro aqui é a nossa origem, vai de 0. Aí vamos ter aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E para cá também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que para cá nós temos os valores negativos, né? Então vamos observar aqui, ó. A temperatura estava marcando isso daqui, ó. 9 graus. E caiu 11, né? E veio bater para cá, no menos 2. A gente pode observar aqui, olhando pela escala, a variação de temperatura, que já é uma outra situação. Observe só, quantos graus, né, houve de variação na queda da temperatura aqui. É essa distância aqui, ó, que tem entre o menos 2 e o 9, perdão, lá na nossa escala, essa variação aqui é que vai ser dada pela distância que se encontra as duas temperaturas, a final e a inicial. Então, quantos graus variou aqui, né? Variou quantos graus? Vai variar os 11, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 graus. É esse espaço aqui todinho que é a nossa variação de temperatura, correto? Que é justamente o valor lá da diferença. Perfeito? Muito bem, meus queridos alunos, vamos aqui para mais uma situação problema envolvendo números inteiros. Então, nesse nosso terceiro exemplo, a gente tem a seguinte situação, ó. Um time de futebol teve o seguinte desempenho durante o campeonato. Ele fez, né, tem 25 gols pró e 32 gols contra.
Qual é o saldo de gols desse time? Bem, pelo desempenho dele, com certeza foi rebaixado, mas vamos lá. Vamos calcular esse saldo de gol aqui. Então, se é gols pró, eu já entendo que esse valor aqui é positivo. E gols contra, que são o que ele sofreu, eu já vou entender que se trata de valores negativos. Perfeito? Então, é só pegar e subtrair esses dois valores aí, ó. Gols pró, 25. Gols contra, menos 32. Como se tratam, né, de dois números, né, com sinais diferentes, nós vamos aí subtrair e conservar o sinal do maior número de valor absoluto. Nesse caso, o maior número é negativo em módulo. Então eu já sei que a resposta vai ser negativa. Então eu vou ter 25 menos 32, 7. Então, menos 7. Ou seja, o saldo de gols deste time neste campeonato foi de menos 7 gols. Desempenho bem fraquinho, né? Então, só relembrando aqui o que nós podemos nos deparar com relação a números inteiros. Quando você está somando, né, a adição de números inteiros, você pode se deparar com duas situações. Primeira situação, que nós chamamos de primeiro caso. Nós vamos adicionar números com sinais iguais. Por exemplo, mais 3, mais 13. Isso daqui é igual a mais 16. Ou eu posso ter dois números com sinais negativos, certo? Menos 7, menos 13. Soma e conserva o mesmo sinal. Então vai dar menos 13 mais 7, 20. Outra situação que nós chamamos de segundo caso é quando você já vai trabalhar a adição de números inteiros, onde os seus sinais são diferentes. Então você pode também ter duas situações, né? O maior número pode ser em módulo, pode ser positivo, ou o maior número em módulo pode ser negativo. Vamos ver as duas situações. Mais 30, que nós vamos colocar apenas como 30, menos 16. Como o maior número em módulo aqui é positivo, a resposta vai ser positiva. Se eu quiser, eu insiro o sinal de mais. Caso contrário, deixo apenas o valor do número, que já se sabe automaticamente que se trata de um número positivo. Subtraindo aqui, nós vamos encontrar 14. Ou o maior número em módulo pode ser negativo, vamos supor, menos 50 mais 15. Ó, estamos adicionando dois números com sinais diferentes. Neste caso, né? Vamos subtrair e conservar o sinal do maior número em módulo. Como o maior número em módulo é negativo, eu já sei automaticamente que o resultado vai ser negativo. E o resto já é de conhecimento de todos. Vamos subtrair os números, né? 50 menos 15, 35. Perfeito? Muito bem, meus queridos alunos do nosso querido Amazonas. Vamos agora para a nossa dinâmica local interativa. Vamos ver o que nos aguarda lá. Dinâmica local interativa. Questão 1. Pedro tem um limite de crédito de R$ 1.500 e realizou as seguintes compras. Um milheiro de tijolos por R$ 700, 10 sacas de cimento por R$ 42 cada, uma carrada de areia por R$ 180 e uma carrada de seixo por R$ 600. Qual o saldo de Pedro após as compras? A primeira situação. Segunda situação, questão 2. Um avião decolou aqui, cadê? Um avião tem um limite de crédito de 1.500, cadê? No avião não tem crédito não. Um avião partiu de um aeroporto situado a 500 metros acima do nível do mar, com tempo bom e temperatura de 25 graus. Ao atingir a altitude máxima de 3.000 metros acima do nível do mar,
o piloto avisou que a temperatura externa era de menos 37. Da decolagem até o momento em que foi atingida a altitude máxima, calcule quanto variou a temperatura externa. Olha só a palavra-chave aqui, variou. Queridos alunos, espero vocês aí na interatividade e uma boa atividade a todos.
Muito bem, querida Amazonas, estamos de volta para a nossa interatividade da nossa dinâmica local interativa. Estava acompanhando vocês aqui no desempenho de vocês pelo chat, pessoal participando aqui massivamente, né? Das duas questões, teve umas questões aí que o pessoal ficou com uma duvidazinha, mas tudo bem, faz parte do desenvolvimento, o importante é continuar participando, beleza? Então, vamos para a correção das nossas duas DLI. Muito bem, na nossa primeira questão, nós tínhamos a seguinte situação. Pedro tem um limite de R$ 1.500 e realizou a seguinte compra. 1 milheiro de tijolo por R$ 700, 10 sacas de cimento por R$ 42 cada, uma carrada de areia por R$ 180, uma carrada de seixo por R$ 600. Qual o saldo de Pedro após as compras? Pessoal, primeiramente nós temos que fazer o levantamento de quanto ele gastou aí, né? Então, nós vamos ter aqui o nosso saldo, que é o nosso limite, né? Que vai ser igual ao nosso limite, menos o que nós gastamos, que é o nosso débito. Então, saldo vai ser igual. Qual é o limite do nosso cartão aqui, do cartão de Pedro, para falar a verdade? O limite do cartão de Pedro é de R$ 1.500. Menos o que ele gastou. Foi passando no cartão, ele comprou lá o tijolo, R$ 700, 10 sacas de cimento, onde cada saca de cimento custa R$ 42, uma carrada de areia, R$ 180 e uma carrada de seixo por R$ 600. Então, como nós temos aqui uma expressão numérica, primeiro resolvemos o que é a multiplicação. Aí o saldo vai ser igual a 1.500 menos, repetir aqui os 700, 10 vezes 42, 420, 180, 60. Somando tudo isso daqui, né, nós vamos ter aí 1.900. Perfeito? 420 com 180, 600, né? 600 mais 600, 1.200. 1.200 mais 700, 1.900. Agora, o nosso saldo vai ser igual a 1.500 menos 1.900. Comparando os dois números inteiros, observamos que o maior número em módulo é negativo. Logo, a resposta também será negativa. Subtraindo-se normalmente, vamos encontrar aí 1.900 menos 1.500 igual a menos 400. Portanto, o saldo de Pedro ficou negativo em R$ 400. Vamos para a nossa próxima questão. O avião partiu de um aeroporto situado a 500 metros acima do nível do mar, com tempo bom e temperatura de 25 graus. Ao atingir a altitude máxima de 3.000 metros acima do nível do mar, o piloto avisou que a temperatura externa era de menos 37 graus. Da decolagem até o momento em que foi atingida a altitude máxima, quanto variou a temperatura externa? Lembre-se que aqui, observe bem que tem algumas informações que elas não condizem aí para o desenvolvimento, não fazem parte, né? Não vão fazer parte do contexto do desenvolvimento dessa questão. O que nós queremos saber está relacionado aqui à temperatura, correto? Muito bem, agora vamos para a correção da nossa segunda questão. A resposta da variação de temperatura foi de 62 graus. Eu estava acompanhando pelo chat e observei muitas pessoas com dúvidas em relação a essa questão aí. Bacana, então, o pessoal aqui no privado me perguntando e tudo mais. Então, vamos esclarecer a dúvida agora desse pessoal que está com dúvida aí no chat. Pessoal, quando a gente fala de variação de temperatura, nós estamos nos referindo a valor absoluto. Porque a diferença entre a temperatura final e inicial é que é chamada de variação. Então, se você vai pegar, vamos chamar aqui, variação geralmente é representada pela essa letra aqui, delta, né? Vamos chamar aqui, delta T, seja a temperatura final, né, menos a temperatura inicial. A temperatura final, ó, é de menos 37 graus. Menos a temperatura inicial, que é menos 25 graus. Como nós vimos, sinais iguais, soma-se e conserva o sinal, que vai dar, no caso, menos 62 graus. Mas como o valor aqui é em módulo, é valor absoluto, eu quero saber a variação, a distância que foi andada, por isso que está aqui só os 62 graus. Perfeito? Muito bem. Espero que tenha esclarecido as dúvidas aí do pessoal. Sem mais, desejo a todos aí uma boa aula seguida e até a próxima oportunidade.
A sua aula continua no próximo vídeo.